Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa. Sempre uma alegria poder compartilhar com você um pouco da palavra de Deus e ao final, como fazemos todo Sexta de Casa, orarmos juntos. Então, muito bom. Antes da meditação bíblica e desta oração mencionada, eu quero lembrá-los de que toda sexta, às 5 horas da manhã, das 5 às 6h30, nós temos o clamor pela família. Então, se você ainda não participou, coloque na sua agenda, venha participar conosco toda sexta, das 5 às 6h30 da manhã, o clamor pela família. Também queremos avisar que já voltamos com a Escola Bíblica Dominical, Educação para a Vida, todos os domingos às 10 horas da manhã. Então temos as salas para o estudo bíblico, das criancinhas aos adultos. Então venha participar, Educação para a Vida, a Escola Bíblica Dominical. Uma bênção muito grande tem sido esse momento de aprendizado da palavra de Deus, de comunhão, tem sido muito bom, graças a Deus. E a novidade é que a partir do mês de maio, mês que vem, a partir de maio, nós teremos mais um culto. Às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Então, nesse mês, até o último domingo do mês de abril, o culto vai ser às 19 horas. Mas, a partir de maio, o culto passa a ser 19h30, o segundo culto vespertino. Então, nós teremos 9 horas, 17 horas e 19h30. Então, vá tomando nota aí, olha aí, 9 horas, culto. 10 horas, Escola Bíblica Dominical. 17 horas, culto. 19h30, culto. Vamos louvar a Deus sempre mais e mais por tudo que Deus tem permitido acontecer na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Bom, nós também queremos divulgar que amanhã, sábado, nós teremos mais um programa, o Cada Dia, às 10h15. O pastor Hernandes é o pregador oficial do programa Cada Dia. E temos a participação musical de Vitor Quevedo, louvando a Deus ao som da viola caipira. O programa 10h15 pela TV Vitoriosa, o SBT, simultaneamente aqui pelo canal no YouTube. Vamos fazer então o nosso pequeno intervalo, chamando a vinheta da série Jesus, dele, por ele, para ele, e voltaremos para a meditação bíblica. Eu volto já. Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus, Atos capítulo de número 5, o versículo de número 11. Atos dos apóstolos, a atitude dos apóstolos, as ações dos apóstolos, mas há quem também diga desse livro, Atos do Espírito Santo. Conta a história da igreja primitiva, as ações da igreja, no início, Eu costumo dizer que é o nosso alvo de família, Atos dos Apóstolos. E no capítulo de número 5, no versículo 11, nós podemos ler assim: E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O que aconteceu? Quais os acontecimentos que trouxeram temor à igreja?
A Bíblia Sagrada, nos textos anteriores aqui de Atos, né, conta sobre o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, fala sobre os milagres, muitos milagres realizados pelas mãos dos apóstolos. A Bíblia Sagrada também aqui em Atos conta a história de Pedro, quando ele e João foram presos por causa daquele discurso que Pedro fez, acusando as autoridades de terem matado a Jesus, o Messias, o prometido, mas que Deus não levaria em conta esse tempo de ignorância, porque estava mesmo predeterminado que seria assim. Então o discurso de Pedro e João custou a prisão, eles foram presos, mas soltos. Depois de mostrarem muita ousadia, eles foram soltos e foram lá compartilhar com a igreja, relatar à igreja que estava reunida. No capítulo 4 tem a oração que a igreja faz, né? Uma oração reconhecendo a soberania de Deus e ao mesmo tempo pedindo ousadia. Então tudo parecia muito forte, muito impactante, o crescimento numérico da igreja, a igreja cheia do Espírito Santo. Até parecia que aquela igreja não tinha problema nenhum, até por causa do pouco tempo que essa igreja estava militando, né? Essa igreja militante, mas em meio a toda aquela manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, tantas pessoas se convertendo, Jerusalém movimentadíssima, né? O alvo das atenções, porque era um foco maravilhoso de avivamento, tantas coisas estupendas acontecendo em Jerusalém. E Barnabé resolve fazer um gesto também maravilhoso. Barnabé resolve vender a sua propriedade e entregar para ajudar pessoas carentes. A igreja crescendo muito numericamente, certamente muitas pessoas vindo de outras cidades para Jerusalém, e logo apareceu uma dificuldade e precisava de recursos. Barnabé, ele resolve vender uma propriedade e doar o valor para atender as necessidades das pessoas. A Bíblia Sagrada diz que Ananias e Safira, esse casal, viu o gesto de Barnabé e tiveram vontade de imitar também esse gesto. Capítulo 5 conta a história. Só que a motivação do coração de Ananias e Safira, a motivação era diferente. Era uma motivação talvez até dada por terem visto a igreja, os elogios que Barnabé recebera, o gesto de Barnabé que impactou tanto as pessoas, um gesto tão bonito. Ananias e Safira resolveram fazer a mesma coisa. Bom, quase a mesma coisa, porque eles venderam também uma propriedade e combinaram entre si que o valor seria tal, ou seja, um valor abaixo daqueles que eles tinham vendido. E eles chegaram, primeiro Ananias, e diz para Pedro: olha, Pedro, está aqui a oferta, né? Vendemos o terreno lá, ou vendemos a propriedade, portanto, e eu vim aqui entregar. Pedro, cheio do Espírito Santo, com o discernimento, o dom espiritual do discernimento, disse a Ananias: por que você está fazendo isso? Se você vendendo a sua propriedade, o dinheiro não é seu. Então você vende, faz o que você quiser do dinheiro, você não precisa vir trazer aqui. A propriedade não sendo vendida não era sua, vendida o dinheiro não é seu. Então por que você vem aqui mentir ao Espírito Santo? Porque ele reteu parte da venda. Então o problema não é ele ter retido parte do valor, porque mesmo se ele não tivesse vendido, o valor ou o imóvel lá, o patrimônio era dele. O problema foi a mentira. Por isso que Pedro diz: o recurso não era seu, o patrimônio não é seu, por que você fez isso? Ou seja,
Por que você vem mentir ao Espírito Santo? E a Bíblia Sagrada diz que Deus trouxe um juízo sobre a vida de Ananias. Ele talvez sofreu um infarto fulminante ali mesmo, caiu diante dos apóstolos, morto. A esposa Safira chega algumas horas depois, não sabendo o ocorrido, e Pedro faz a pergunta: é verdade que, portanto, vocês venderam a propriedade? Sim, foi por esse valor. E a palavra também para ela: por que vocês mentem ao Espírito Santo? Vocês não precisavam ter vendido e trazido nada aqui, mas se vocês trazem, tem que ser dito a verdade, não pode fazer isso. E o juízo também veio sobre a vida de Safira. Essa notícia, esses acontecimentos, eles trouxeram um grande temor ao coração da igreja. E por que trouxeram tanto temor ao coração da igreja? É que a igreja percebeu os atributos de Deus, um Deus maravilhoso que conhece todas as coisas, um Deus que sabe tudo. Não é um Deus que exige de nós que vendamos as nossas propriedades e entreguemos as pessoas aos pés dos apóstolos. Não há uma obrigatoriedade em fazer essas coisas. O temor veio ao coração da igreja porque ela percebeu que Deus não admite a mentira, o engano. Então a pessoa não pode vir na presença de Deus, isso é perigoso até, vir na presença de Deus e apresentar algo que não é verdadeiro, um culto que não é verdadeiro, uma oferta que não é verdadeira, que não tem a motivação correta. Então você não precisa dizer: isso aqui é meu dízimo, se não é seu dízimo. Dízimo significa 10%, se você não dizima, não é dízimo, e não precisa ser. Né? Nesse ponto, né? Não há uma lei em cima disso, há uma base sim, há um ensinamento bíblico, há um piso para nos ajudar quando a gente vai ofertar, para que a gente tenha noção disso, a partir daí, né? Mas o importante é que você oferte com todo o seu coração, e que você faça isso com alegria, independente do valor. Você precisa ser sincero na sua contribuição, né? Você dê de coração, dê o seu culto com alegria, dê o seu melhor. É esse o princípio, né? Não é uma questão financeira meramente, mas aquela oferta de Ananias e Safira, aquela oferta expressava o que eles queriam que as pessoas pensassem, que é o compromisso dela com Deus, a sua generosidade, o seu despreendimento. Ou seja, ele está passando uma imagem que não era verdadeira. Ele poderia ter chegado lá perto de Pedro e falado: Pedro, eu vendi o terreno lá, consegui vender o terreno, a imobiliária lá avaliou, eu vendi o terreno lá por 100 mil, e eu vim trazer aqui, 5 mil de ofertas aqui para ajudar. Certamente Pedro teria dito: que bênção, Ananias, obrigado por essa oferta, ela vai ser útil aqui para os carentes, muito obrigado, pronto. Mas o problema não foi esse, o problema é a mentira, o simulacro, o problema é a hipocrisia, o problema é essa religiosidade travestida de espiritualidade. O problema é isso, o problema são essas picuinhas religiosas, esse simulacro religioso. E a vida, a sinceridade, o culto sincero, a piedade, a devoção, o quebrantamento, o senso da insuficiência, essas coisas, elas são extremamente importantes. Deus, ele olha para nós, não somente para a nossa oferta, ele olha para o ofertante. A oferta tem que conversar com o ofertante tem que conversar com a oferta, tem que ter sentido, não pode ter incoerência. Pense sobre essas coisas, né? É um texto bíblico extremamente importante, por isso que o temor veio à igreja.
Aqueles acontecimentos trouxeram muito temor à igreja. A Bíblia Sagrada diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temor de Deus. É o começo, é por aí que começa a sabedoria que nos leva a dar glória a Deus. A sabedoria que, segundo o apóstolo Paulo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, abençoe a minha vida, que Deus nos ajude para que nós prestemos a Deus um culto verdadeiro, que nós ofertemos a Deus uma oferta verdadeira, né? Que nós sejamos fiéis naquilo que nós fazemos a Deus, que haja coerência entre a nossa gratidão e a oferta que expressa essa gratidão, que haja coerência entre a nossa generosidade e a oferta que nós entregamos, que haja disponibilidade em ajudar pessoas, em ajudar na obra missionária, que haja verdade no nosso coração, que haja despreendimento das coisas materiais. Que Deus nos ajude para que nós coloquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas são importantes e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, irá acrescentá-las. Elas vêm depois. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela bênção de compartilhar a tua palavra. Permita que essa palavra ache lugar no nosso coração. Edifica o seu povo, instrua-nos com a tua palavra é a verdade. No nome de Jesus, amém. Tchau, fique com Deus.